Depois que você provar esse bolo gelado de coco, não vai querer saber de outro. Aonde eu levo ele, faz muito sucesso. As pessoas elogiam e não conseguem comer apenas um pedaço. Ele é perfeito demais. E a primeira parte é fazer uma massa super fofinha e deliciosa. Você vai adicionar numa batedeira, adicione as claras em temperatura ambiente e a essência de baunilha, para dar um cheirinho bom. Aí você vai bater até criar uma espuma, até ficar meio espumado, só que não precisa chegar em ponto de neve, porque em seguida você vai adicionar o açúcar. Eu estou usando refinado, que é mais acessível. Então você vai batendo, agora sim você vai fazer claras em neve. Vai batendo ali até levantar uns picos e vai formar claras em neve, cremosas e firmes. Curiosidade, você sabia que a catinga do ovo está presente na clara, numa proteína que tem na clara? Então peneirar as gemas não vai resolver porque a catinga está na clara. E com as suas claras em neve, agora tem que adicionar as gemas. E adiciona uma por uma, para não dar nada de errado. Então você vai adicionando e vai batendo ao mesmo tempo. Exige um pouco de coordenação, mas você vai conseguir. Aproveita, já deixa o forno ligado pré-aquecendo, tá? E a forma já unta antes de fazer tudo. E as quantidades eu vou deixar na descrição, medida de forma, tudo, porque eu não sei nada de cabeça, não decoro nada. Então na descrição tem todas as informações. E depois que você adicionou as gemas uma por uma, você vai adicionar a farinha de trigo. Adiciona ela aos poucos e vai mexendo bem suavemente. Usa o forno de preferência, que é melhor. Então você vai adicionando a farinha aos poucos. Peneirada, peneira a farinha antes. Peneira a farinha e vai incorporando suavemente até ficar tudo incorporado. E depois que virou uma massa maravilhosa, você vai colocar o fermento por último e vai incorporar mais uma vez suavemente. Lembra de raspar as laterais do bowl ali, da cumbuca, para não ficar farinha perdida ali. Então coloca na forma, já untada e enfarinhada, e leve para assar no forno pré-aquecido, cerca de 40 minutos, 45 a 180 graus, mas depende de cada forno. Então, como eu não conheço o seu forno, você vai ter que ficar cuidando ali, só não abre a porta do forno antes de 30 minutos, para o seu bolo não dar errado. Daí você faz o teste do palito, deixa esfriar e faça furinhos na massa com a faca. Enquanto isso, já faz o creme e deixa um like nesse vídeo para me ajudar a pagar os ingredientes das receitas, porque isso é caro, então eu agradeço muito. Pega uma panela de fundo mais grosso, de preferência mais alta, e adicione os ingredientes do creme, que são o leite condensado, de preferência 8% de gordura, recomendo que seja esse, mas o com 6% dá certo. Só não usa mistura láctea condensada, por favor, porque daí vai dar errado. Adiciona também o leite de coco, de preferência de qualidade, porque faz diferença. Adiciona o leite, você vai pegar a lata ali do leite condensado ou a caixa, preenche 3 vezes com leite e vai colocando ali até dar 3 medidas. E depois você vai adicionar também a gema do ovo, que é o que vai dar a firmeza, e também a essência de baunilha para dar um sabor a mais. E sim, não vai maisena nessa receita, não precisa, tá? A clara serve de emulsificante e depois de esfriar, a sua calda vai ficar cremosa e consistente. Então não precisa de maisena, é desnecessária, pode confiar aqui no pai. Mistura todos esses ingredientes, mistura bem até ficar incorporado e então você vai ligar o fogo médio ou baixo. Baixo ou médio? Depende do seu fogão, na verdade, de baixo a médio, não bota em fogo alto. E aí você vai mexendo sempre, ele começa bem líquido assim mesmo e vai ficar líquido até o final, você vai ver. Então vai mexendo, enquanto você vai mexendo ali, vai começar a levantar fervura. Qual é o ponto certo? Quando levantar fervura e as bolhas forem grandes, não precisa deixar fervendo por muito tempo, ele vai ficar líquido mesmo, é normal, ele vai firmar na geladeira. Depois que chegou nesse ponto que está no vídeo, olha só, você pode desligar e já coloca sobre o bolo logo em seguida. Por isso que você já tem que deixar o seu pão de ló furadinho, porque então você já desliga o fogo e já coloca sobre o bolo. Olha só como é que fica líquido, ele fica meio aguado mesmo, parecendo um chorume, mas é assim mesmo, é desse jeito. Depois de gelar ele firma. Deixa o seu bolo esfriar um pouquinho e depois você vai cobrir ele com plástico em contato e vai levar para a geladeira por no mínimo 8 horas. Eu prefiro fazer de um dia para o outro porque daí não tem erro, não tem chance de dar errado, é muito mais fácil. E agora está na reta final desse bolo delicioso. Olha que perfeito. Você vai fazer o chantilly que vai por cima, que é o complemento à cereja do bolo, que é maravilhoso. Pega ali o chantilly de caixinha. Eu estou usando nata, o que eu usei eu vou deixar na descrição, mas eu faço com nata, que é 1000 vezes melhor, creme de leite fresco também, mas eu sei que tem gente que só tem acesso ao Chernobyl, então você pode usar ele também. Eu misturei a nata com o açúcar,
Misturei bem ali e depois eu fui batendo com a batedeira. Dá de fazer na mão, mas dá trabalho. Eu prefiro na batedeira. Tecnologia ajuda a nossa vida para isso. Você vai bater com cuidado até chegar em ponto de chantilly. Pode ver que esse creme ele começa a ficar aveludado, a criar ondas, vai ficando mais firme, cremoso. Esse é o ponto certo. Se for nata e creme de leite fresco, não pode bater demais, porque pode virar manteiga, então tem que prestar muita atenção. Agora o chantilly de caixinha, você sabe como é que faz, né? Depois que o chantilly está pronto, agora é só colocar o coco ralado. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar o coco ralado doce com coco ralado tradicional. Então eu vou misturando ali, coloco um pouco de cada ao meu gosto, a quantidade você que escolhe. Depois eu cubro novamente e levo para gelar por no mínimo 1 hora. Eu gosto de fazer esse bolo de um dia, deixar ele pronto e comer só no outro. Ele fica maravilhoso no outro dia. É impossível comer só um pedaço. Então é só se deliciar, esse bolo fica fofinho, com um creme maravilhoso, uma cobertura de chantilly e coco. Ele é doce no ponto certo, não é enjoativo. Quem botar defeito é porque é chato, é uma pessoa chatinha, porque esse bolo é perfeito.